antes de você se assentar, de maneira a exercitarmos a nossa fé, fecha os teus olhos. Se você puder levantar uma das tuas mãos, você vai dizer assim: Senhor, obrigado, porque o teu milagre acontece hoje na minha vida. Não sei como, Senhor, mas eu invoco neste momento o nome de Jesus, que tem poder e autoridade para receber o teu milagre. Em nome de Jesus, amém. Amém. E você receba em nome de Jesus. Você pode se assentar. As terças da esperança são estes cultos vibrantes que nos levam a exercitar a nossa fé, nos leva a conhecer mais a Deus, que nos leva a um relacionamento mais próximo com Ele, porque nos desafia a não olhar para as dificuldades, mas olhar para o nosso Deus. Não olhar para o tamanho do nosso problema, mas olhar para o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos imaginar. São 63 anos que nós temos exaltado e glorificado o nome do Senhor através da nossa igreja, e 123 anos que temos buscado trazer a palavra de Deus e alcançar a nossa nação através da nossa denominação. Hoje é a última terça da esperança do mês de julho, onde estivemos comemorando, celebrando essas datas especiais. E eu quero trazer uma reflexão para vocês com esta base, porque quando nós fazemos aniversário, quando nós celebramos uma data especial, algumas coisas vêm à nossa mente, ao nosso coração. Eu acredito que aconteça com você, porque acontece comigo. A gente primeiro se alegra com o dia, a gente olha para trás em segundo lugar, lembrando daquilo que Deus fez, lembrando de momentos felizes, lembrando de respostas, lembrando de outras celebrações, mas também de alguma forma nós somos desafiados a olhar para o futuro. Você já reparou nisso? É um novo ciclo que se começa, é uma nova etapa que se inicia, é um novo momento, e esse novo momento traz a nós alguns questionamentos, alguns desafios, algumas inquietações, às vezes enche também o nosso coração de esperança. Mas eu quero tratar com vocês um texto de 1 Pedro, a respeito do que nós precisamos focar daqui para frente. Quais são os nossos sonhos como cristãos, celebrando essa data especial da nossa igreja de denominação, como servos do Senhor, como presbiterianos independentes, como família de Cristo. Como nós devemos viver então este novo ciclo que se inicia à nossa frente? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, nos diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Terça passada, através da mensagem que o Senhor Deus inspirou ao coração do pastor Wagner, nós tivemos um tempo de gratidão. E neste momento eu quero então trazer para você essa perspectiva de Pedro, de olharmos para o futuro, de sermos desafiados a viver um novo foco, uma percepção diferenciada do que a palavra do Senhor está nos dizendo. Pedro, ele escreve essa carta em 62, 64 depois de Cristo, para algumas igrejas que estavam na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. E eles estavam vivendo uma grande perseguição. Essa semana nós estávamos assistindo em casa ao filme do apóstolo Paulo, e a época em que Paulo estava preso pela sua última vez em Roma, era mais ou menos essa mesma época em que Pedro escreve essa carta, e eles estão vivendo os mesmos sinais de perseguição, ao ponto de que, para vocês terem uma ideia, como era difícil ser cristão na época deles, o imperador romano Nero, ele manda os seus soldados prenderem os cristãos e matá-los das piores formas possíveis. Uma das formas era pendurar os cristãos em postes por todas as ruas de Roma e atear fogo neles. Jogavam óleo sobre eles e ateavam fogo para que à noite a cidade de Roma fosse iluminada através dos cadáveres dos cristãos.
Pedro, ele escreve essa carta circular, uma carta que deveria ser lida para todos os cristãos em todos os lugares, para dizer para eles o seguinte: não desistam, não desanimem, permaneçam fortes, porque vocês são povo escolhido, vocês são chamados por Deus. Deus, ele traz essa direção a vocês para que vocês permaneçam firmes nele, sabendo que a herança no Senhor é maior. E ele entra com esse texto ainda dizendo e estimulando o povo a continuar praticando a sua fé em Jesus Cristo, alcançando mais vidas. Não era para eles ficarem presos. Talvez a gente pensaria assim, né? Bom, está tendo perseguição, o que eu vou fazer? Eu vou fugir, eu vou me esconder, eu vou fingir que eu não sou cristão, mas Deus conhece meu coração. Eu vou fingir que eu não sou cristão só para não ser preso, porque aí eu posso até justificar, dizendo assim: eu vou testemunhar de Jesus Cristo para mais pessoas. O que ganha Deus se eu morrer? Eu não vou testemunhar mais. Mas o princípio do relacionamento com Deus é diferente. Nós precisamos mostrar a glória de Deus, a glória de Cristo. É o que Pedro está dizendo ali. Pedro diz: olha, você tem o dom de falar, vá, fale com autoridade. De fazer alguma coisa, faça, de acordo com o dom que Deus te deu. Tudo isso para glorificar o nome do Senhor com a sua vida. Pedro talvez seja um dos caras mais controversos dos apóstolos. Ele era um homem de grande ímpeto, ele era um cara sanguíneo, enérgico, de pensamento rápido e ações aceleradas. Talvez você lembre de Pedro, quando ele, na história bíblica, nos evangelhos, ele nega Jesus por 3 vezes. Talvez você possa lembrar de Pedro, e agora eu falando sobre isso, você pode lembrar de que Pedro afundou, quando andou por sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, e por falta de fé, olhando a tempestade e tudo mais, ele afunda. Ou talvez você possa lembrar da história de Pedro, quando ele também nessa ação impulsiva que ele tinha, saca a espada no Getsemane, enquanto havia um grupo de pessoas querendo prender Jesus, e ele corta a orelha de um soldado romano chamado Malco. Mas Pedro era um cristão diferenciado. Para mim, Pedro era um cristão extraordinário. Pedro foi o único que respondeu corretamente quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele realmente é. Pedro foi o único que tinha uma percepção espiritual para dizer: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Mesmo que a gente lembre que Pedro afundou, mas ele foi o único cristão, o único apóstolo, o único discípulo e cristão que teve coragem de descer do barco. Isso requer fé. Nenhum outro discípulo andou por sobre as águas, apenas Pedro. Pedro, ele viu coisas extraordinárias. Ele participava de um trio que andava sempre perto de Jesus: Pedro, Tiago e João. Você vai lembrar da música, né? No barquinho. Pedro, Tiago e João andavam sempre próximos, estavam próximos de Jesus. Eles viram Jesus transfigurado no monte, eles conseguiram ver coisas extraordinárias no mover de Jesus Cristo, Deus vivo. E Pedro está nos ensinando que, como cristãos, mesmo falhos e pecadores, mas que não se conformam com o seu pecado, com as suas falhas, nós precisamos fazer algo nessa nova etapa que estamos vivendo, nesses novos desafios que nós temos à frente. Nós precisamos glorificar a Deus e edificar vidas. Nós precisamos glorificar a Deus e edificar pessoas. Glorificar a Deus significa exaltá-lo, honrá-lo, conhecer a sua grandeza em todas as áreas da nossa vida. E evidenciar essa glória através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras. Ou seja, todo o nosso ser precisa demonstrar o glorificar a Deus. É viver de uma forma que a gente reflita realmente quem Jesus Cristo é. É o exemplo de Moisés ao descer do monte, ao ter encontro com Deus, a sua face resplandecia. Não tinha como as pessoas não ver que ele teve um encontro com Deus. Isso glorifica a presença do nosso Deus, porque mostra realmente quem Ele é.
A Confissão de Westminster foi a última das confissões formuladas no período da Reforma. E ela define que o propósito de vida do ser humano é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado assim, ó: o seu propósito de vida é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Ok, você entendeu? Então guarde aí o que é essa questão do glorificar. Qual é a definição? Quando nós dizemos que é importante, e Pedro está nos ensinando a edificar pessoas, ele está dizendo que nós precisamos construir, fortalecer, ajudar no desenvolvimento de outras pessoas. E aí é por meio de encorajamento, em meio do apoio, da orientação, do discipulado, da oração, ou de exemplos positivos, mostrando Cristo através das nossas ações. Edificar pessoas em Cristo é ajudar outros a se erguerem, a crescerem espiritualmente. E isso só é feito agindo através do amor de Deus, através do exemplo prático e do bom testemunho. Obviamente requer paciência, né? Porque todos nós somos falhos e às vezes a nossa personalidade atrapalha um pouquinho, ou talvez bastante, essa questão de sermos moldados de acordo com a vontade do Senhor, refletindo Cristo. Mas sabe o que eu achei interessante nesse texto? Essencialmente o que Pedro está nos dizendo, quando ele diz que nós devemos glorificar a Deus e edificar pessoas, é que nós devemos cumprir os mandamentos que a palavra do Senhor nos orienta. Especialmente Jesus, ele condensa todos os mandamentos em 2. Vocês sabem quais são? O primeiro é amar a Deus. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você está glorificando a Ele. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a você mesmo, você está edificando pessoas. Esta é a base do desafio que eu vejo que nós como cristãos temos à frente, nessa nova etapa, nesse novo ciclo que estamos iniciando. Glorificar a Deus e edificar pessoas através desse propósito de um objetivo muito bem definido. Vocês viram que a Constituição de Westminster diz, a Confissão de Westminster diz que o propósito de vida do cristão é glorificar a Deus? Quando ele diz propósito é algo mais amplo, é como um legado que você está deixando. É como se você fizesse a pergunta, o porquê? Isso é algo que muitas vezes nós fazemos no decorrer da nossa vida. Por que nós existimos? Por que a gente veio ao mundo? Por que eu devo passar pelas dificuldades que eu estou passando? Pelas lutas? Quando nós entendemos qual é o nosso sentido, o porquê vivemos, por que existimos, nós somos complementados pelo amor de Deus, glorificando ao Senhor. O edificar vida seria o objetivo nosso, porque o objetivo é algo muito mais concreto, algo mais simples, diretivo. O objetivo seria a pergunta, como? Então, se o porquê é glorificar a Deus, o como seria edificando vidas. E eu quero aprofundar um pouquinho mais isso, para você ter bem claro na sua mente, no seu coração, o que é glorificar a Deus, o que é edificar vidas, e sair daqui desafiado a fazer isso no seu dia a dia. Então, primeiro, nosso propósito é glorificar. Eu quero estimular você a gravar isso. Vamos juntos? O nosso propósito é... Muito bem. Pedro diz assim: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Sua vida é moldada pelo seu propósito. E foi usado essa terminologia atualmente de forma muito errada, porque tem colocado na vida das pessoas, através de estímulos, de passos, de estratégias humanas, um propósito falso. O propósito é você ser famoso, o propósito é você ter dinheiro, o propósito é você ser conhecido, o propósito é você ser uma pessoa de renome, uma pessoa respeitada, e nada disso na verdade diz quem você realmente é, ou por que você está vivendo este mundo. Às vezes nós trazemos o significado de vida
para a gente com os olhos no dia a dia, na realidade passageira que nós temos. E achamos que ao alcançar objetivos e alcançar essas metas, nós estamos realizando nosso propósito. E não é verdade. Eu preciso que você saiba de algo muito importante. Você não sabe como é realizador, o quanto alegra a sua alma viver exatamente o seu propósito em Cristo. Isso é maravilhoso, gera completude, gera satisfação, gera um entendimento de uma paz tão grande que você não tem ideia. Quando você entende realmente o seu propósito de glorificar a Deus, de viver realmente amando o seu Deus, sobre todas as coisas, isso completa todas as áreas da sua vida. Te fortalece nos seus relacionamentos, te fortalece nas suas emoções, acalma o teu coração no meio das dificuldades, porque você entende o seu propósito. Suas vidas estão nas mãos do Senhor, e das mãos do Senhor ninguém pode tirar. Quando você glorifica a Deus através da sua vida, em tudo que você está fazendo, você está mostrando para as pessoas que você tem dono, que há alguém que está cuidando de você, e isso é muito legal. Porque você vê, por exemplo, um filho, uma filha, que tem a segurança nos pais, ela vai fazer as coisas, como ir à escola pela primeira vez, mesmo que com um pouco de medo, com segurança, porque sabe que o pai e a mãe estão na retaguarda cuidando deles. Assim também é o nosso Deus conosco. A gente descansa, a gente se alegra, a gente é confortado, se conforta em saber que o propósito de vida que temos é glorificar o nosso Deus e viver para Ele para sempre. Agora veja só, não é algo só para a glória, para a eternidade, para você que aceitou Jesus Cristo. É um benefício que você pode desfrutar agora, hoje. Viver para a glória do Senhor, como um propósito de vida, é olhar as coisas de maneira diferente, na perspectiva do céu. Então veja, vir à frente e buscar o Senhor em oração, não é por causa do problema, é por causa do Deus que você serve. A sua perspectiva é outra. O problema se torna pequeno, as dificuldades, como eu disse no início, elas se tornam menores, porque o nosso Deus é grande, é majestoso, e nós vivemos para a glória dEle, nós experimentamos a glória dEle, nós podemos ver a ação dEle todos os dias, ao acordarmos, ao dormirmos. Isso nos traz uma perspectiva de eternidade, que Deus quer que a gente viva agora. Mas também Ele nos chama a viver o objetivo, que é edificar pessoas. Então vamos lá? O objetivo é? Gente, vamos lá, me ajuda. O objetivo é? Obrigado. O propósito é glorificar e o objetivo é edificar pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você guarde isso para você. Se você entendeu o que é glorificar e viver com o propósito de vida de glorificar o Senhor, Deus quer que você derrame para as pessoas que estão ao seu redor isso. Então seu objetivo de vida é agora ajudar outras pessoas a viver com o propósito de glorificar a Deus. Através de discipulado, através de uma célula, através de uma conversa numa fila, através de uma gentileza, através de uma oração, através de recursos que Deus te deu à mão para você ajudar alguém, através de N coisas. Deus nos chama a edificar pessoas, Deus nos chama a construir vidas com base em Jesus Cristo, como nós fomos edificados. Como vocês viram no aviso, próximo mês nós teremos retiros, acampamentos, e são momentos específicos muito interessantes de viver esse objetivo de edificar pessoas. Vidas que viveram o propósito e vivem o propósito de glorificar a Deus, vão para os retiros servir pessoas que precisam ser edificadas, que estão em construção na sua área emocional, na sua área financeira, na sua área relacional, estão em construção na sua área espiritual, estão em construção em relação a tantas coisas e desafios que estão vivendo, e precisam de alguém que sabe como construir
para assim serem edificadas para a honra e glória do Senhor. E olha, não pode e não vale dizer assim: ah, mas eu tenho tão pouco, eu conheço tão pouco, eu comecei há tão pouco essa carreira de andar no relacionamento com Deus, eu mal e mal conheço a Bíblia. Mas se você mostrar a experiência que você tem com Cristo através das suas ações, de maneira simples, já é mais do que o suficiente para pessoas serem edificadas. Um rapazinho chega para Jesus e oferece alguns pães e uns peixes, poucos pães e poucos peixes, e Jesus multiplicou para uma grande multidão. Sabe o que significa? Que mesmo que você tenha pouco conhecimento de construção espiritual, o pouco que você sabe, nas mãos de Jesus Cristo, é muito. Vidas podem ser transformadas se você dizer assim ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, pode me usar, eu quero edificar vidas, eu quero que o meu objetivo de vida seja exatamente esse: alcançar mais pessoas para o Senhor Jesus, servir para que pessoas que já te conhecem também cresçam e possam fortalecer outras através do meu testemunho, através do meu exemplo. Glorificar a Deus e edificar vidas, propósito e objetivo. E para finalizar, eu quero te dar um exemplo de um artigo que eu li do John Piper. Achei muito legal, porque o tema do artigo era: como beber suco de laranja para a glória de Deus e assim ser edificado. E aí ele começa escrevendo assim, eu vou ler para vocês: afirmo com alegria, pela palavra de Deus, que a cor amarela é um presente de Deus. O sabor doce é um presente de Deus. A nutrição e a maneira como o meu corpo a usa é um presente de Deus. O sol e a chuva que fizeram as laranjas crescerem são dádivas de Deus. O caminhão e o supermercado que o trouxeram para mim são presentes de Deus. E a lista poderia continuar. Com prazer, com alegria, direi isso em alta voz, e eu vou sentir isso. Elevarei o meu coração e a minha voz em oração, agradecendo a Deus. E farei isso muitas vezes, para que os outros possam saber de onde tudo isso veio, e quão sábio, forte e bom o meu Deus é. Vou me lembrar de que não mereço esse suco. Eu mereço estar no inferno hoje. Assim agradecerei porque meus pecados foram perdoados e que esse prazer foi, de fato, comprado para mim. Esse prazer, que é o suco de laranja, é um presente comprado com o sangue, para este Filho de Deus estar a caminho do céu. Vou me lembrar que esse prazer particular, esse gosto do suco de laranja, esse frescor em minha língua, este alimento revela algo de Deus aos meus sentidos e à minha alma que não poderia ser conhecido de outra maneira. É por isso que o mundo foi criado, porque tudo é como um prisma, me dando uma nova visão da glória de Deus. Então, eu vou compartilhar esse suco de maneira apaixonada com outros que estão à minha mesa. Eu não vou guardar todo esse suco para mim. E finalmente eu usarei a força que o Senhor Deus me der para viver para a glória dele. Isso para apenas um copo de suco de laranja. Não é nas grandes coisas simplesmente, é nas pequenas. Eu estou limpando a casa e eu estou glorificando meu Deus. Eu estou edificando vidas porque eu estou limpando para pessoas e para mim mesmo. Eu estou cozinhando e eu estou cozinhando para glorificar o meu Deus.
e eu estou edificando vidas, porque a forma como eu coloco ali o arroz e como eu tempero ele, a quantidade de água que eu ponho, a forma como eu frito e pico o alho e assim por diante, refletem a majestade do meu Deus. E eu estou edificando vidas, porque enquanto eu estou fazendo esse alimento para a glória do meu Deus, eu sei que ele servirá para o meu corpo e para o corpo da minha família serem fortalecidos com o objetivo de edificar vidas. Se eu vou para o trabalho e trabalho com o propósito de entender que tudo que eu faço é para glorificar o meu Deus, como Pedro diz, eu faço o melhor, porque eu vou estar edificando vidas através do meu exemplo de um bom funcionário, de um bom patrão. Eu vou estar edificando vidas através do que eu faço com esmero, com qualidade, e vou estar glorificando meu Deus, porque as pessoas receberão um trabalho de excelência. Quando eu venho na igreja, eu glorifico a Deus, porque eu entendi que meu propósito é glorificar a Ele. E quando o meu objetivo de adorar é alcançado, eu adoro com toda intensidade. Eu presto atenção na palavra e absorvo cada palavra que foi mencionada, para que eu seja fortalecido e motivado a continuar como um bom cristão, e assim também glorificar ao meu Deus, sendo edificado e compartilhando essa palavra com outras pessoas. Tudo o que a gente fizer, seja para glorificar pessoas, glorificar a Deus e edificar pessoas. Eu quero te convidar a se colocar em pé, por favor. Esse cântico que nós vamos cantar, talvez seja novo para você, mas eu gostaria que você prestasse atenção na letra. E se você conhece, cantasse conosco. Servisse para nós como um desafio, de sairmos daqui diferentes, glorificando a nosso Deus e edificando pessoas. Em cada canto deste mundo, cada passo ecoar o seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Vamos lá, vamos. Um tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão, em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça aqui é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Vamos orar então? Eu gostaria de pedir para que você falasse com o Senhor por alguns momentos e dissesse isso para Ele: Senhor, eu quero viver com este propósito de glorificar o Seu nome, mas eu também quero, Senhor, ter esse objetivo muito claro em minha vida como missão, edificar pessoas. Diga isso para o Senhor, nessa nova etapa: Senhor, eu quero te glorificar,
Eu entendi o meu desafio de vida, eu entendi por que eu existo. Eu quero, Senhor, ter a oportunidade de edificar pessoas. Senhor, eu te peço, colha as orações que estão sendo feitas nesse local. Que realmente, Senhor, tu venha se manifestar a eles. Aqueles que estão clamando a ti, dizendo: Senhor, eu quero glorificar o teu nome, eu quero viver realmente para a tua glória. Se manifesta a eles, pois, eu te peço. E dá a eles também, Senhor, oportunidades de edificar pessoas, vizinhos, familiares, amigos, desconhecidos, pessoas dentro da igreja, fora da igreja. Dá oportunidade, Senhor, para essas pessoas que estão buscando ao Senhor e se disponibilizando à obra de edificarem vidas, construírem templos que abriguem o seu Espírito Santo. Possamos dar muitos frutos, Pai, nessa nova etapa que o Senhor está nos permitindo viver como igreja, como família do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode seguir.